Olá a todos, eu sou o Duarte Domingos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar-vos sobre a música barroca. Uma das grandes manifestações culturais universais e belas é a música. A música, como todas as artes, pode ser categorizada por épocas ou eras. A mais significativa das eras de toda a música, e mesmo toda, é a barroca. A música barroca foi um importantíssimo marco pelas mudanças e autênticas revoluções que trouxe a várias vertentes da música. Vou então ditosamente mergulhar, e espero que vocês também, neste grandioso período da história da música. O Barroco foi uma época crucial em todas as artes e letras. É associado ao absolutismo monárquico e à Contra-Reforma. Em poucas palavras, é a expressão da mais alta ostentação e exuberância. Em semelhança ao Renascimento, continuou-se a cultivar interesse pela antiguidade clássica. O Barroco, além de um estilo artístico, foi um movimento sociocultural que moldou o modo de entender o mundo, o homem e Deus. Aspectos gerais e características. A música barroca geralmente limita-se entre cerca de 1580 e 1750, com a composição da primeira ópera Dafne de Jacopo Peri, que se encontra desaparecida, e a morte do mestre barroco Johann Sebastian Bach a delimitar o fim. No entanto, a ópera mais antiga da qual se tem a partitura toda e o libreto, que é o texto usado como base para uma obra vocal, é Orfeu, de Cláudio Monteverdi. O barroco situa-se entre o Renascimento e o classicismo na música, e foi emergente especialmente em Itália, França, Alemanha, Inglaterra e Portugal. A palavra barroco é de etimologia incerta, mas acredita-se que possa ter vindo mesmo da nossa língua portuguesa. Barroco designava, então, uma pérola de forma irregular usada na joalharia, o que de certa forma se liga a alguns conceitos da música barroca, pois esta era introduzir na música uma grande variedade de sons produzidos por uma vastidão de instrumentos novos e diferentes, o que inicialmente destoava e soava fora do padrão, daí a irregularidade. Esta sonoridade mais cheia é também resultado das alterações no sistema de tonalidades. Até uma certa altura do Renascimento, usavam-se os modos gregorianos, que se associam diretamente ao canto gregoriano e às sonoridades mais simples e estéreis. As alterações no sistema de tonalidades contribuíram, por conseguinte, para as sonoridades mais cheias e facilmente apreciáveis também. Além de se introduzir muito mais música instrumental, ao contrário do Renascimento, em que quase só se compunha para a voz, adicionaram-se vários tipos de composições. Para a música instrumental, surgiram, por exemplo, as fugas, as suites, que incluíam vários andamentos que serviam para acompanhar várias danças barrocas de corte, e as sonatas. Ainda em relação aos instrumentos, nesta época foi quando mais se desenvolveram o cravo e o órgão de tubos. O cravo tinha uma imensa versatilidade. Acompanhar cantores solistas com técnicas de baixo contínuo que foram criadas na altura e servia como instrumento solista também. O órgão de tubos destacava-se no seio das igrejas católica e protestante para acompanhamento dos coros nas missas. Voltando aos tipos de composição, para a música vocal somaram-se as cantatas, oratórios, missas e as tão famosas óperas. A música barroca caracteriza-se também pelo grande uso de ornamentação, que servia para embelezar as melodias principais. Surgiram as orquestras de câmara, que eram grupos de até 9 instrumentistas, por vezes com coros de câmara e solistas, que executavam as obras em pequenas salas, nada que se compare às grandes salas de espetáculos para as orquestras sinfónicas emergidas apenas no período clássico. Em relação à era clássica, os instrumentistas tinham, no barroco, a quando da execução das obras, muito maior liberdade para a improvisação de certas partes na música, para a colocação de ornamentação, o que era fruto do uso de uma técnica de composição para acompanhamento que já vos falei anteriormente, o baixo contínuo.
A partir do período clássico, os compositores começaram a deixar cada vez menos espaço para este tipo de ambiguidades, substituindo-as por composições que eram bastante precisas e claras sobre como deviam ser interpretadas e tocadas, sem haver nenhum desvio dessas indicações nas partituras por parte dos intérpretes. Da enormidade de compositores do período barroco, cerca de 20 são incontornáveis. Por exemplo, Charpentier é conhecido por compor um prelúdio que serviu de base para o hino da Eurovisão, Te Deum. Henry Purcell escreveu inúmeras óperas, algumas delas derivadas de dramas de William Shakespeare. Handel escreveu o notório Hallelujah, pertencente à obra Messias. E claro, sem esquecer o maior mestre da música, Johann Sebastian Bach. Todos já certamente ouviram falar de Bach, famoso pelas cantatas e corais luteranos, tocatas, prelúdios e fugas. Ele era e é um compositor conhecido pela sua virtuosidade, versatilidade e número de composições, contando com mais de 1100 delas, das quais se tem conhecimento, claro. Em Portugal, graças ao rei Dom João V e à Igreja, a música barroca, especialmente a vocal, foi bastante desenvolvida. Dom João V tinha um grande gosto pela ostentação e queria com a música marcar a presença de Portugal no mapa das grandes nações europeias. A influência da Igreja Católica fez com que a música barroca portuguesa fosse maioritariamente música para contexto religioso. A música no período barroco no nosso país era também ensinada em instituições religiosas como a Sé de Évora, o Mosteiro de Santa Cruz Conimbricense e a Capela Real. De todos os pontos nucleares da música barroca que falei no início, Itália foi o epicentro, pois foi mesmo a impulsionadora de, não só da música, mas de toda a arte barroca na Europa. Assim, os músicos e compositores vinham de toda a Europa à Itália para se aperfeiçoarem, à exceção particular da França. Portugal italianiza-se também. Dom João V, para estar na boca da Europa, faculta à Capela Real fundos avultados. Com a atenção que Portugal começou a receber graças à estratégia de Dom João, vários mestres de música religiosa e profana vieram estabelecer contacto com os nossos compositores. De todos os compositores vindos, destaca-se Domenico Scarlatti, que veio para ser mestre da Capela Real Portuguesa. O nosso exímio compositor barroco, Carlos Seixas, nascido em Coimbra, compunha para cravo e órgão como organista da sede de Coimbra. Posteriormente foi vice-mestre da Capela Real, onde entrou então em contacto com Scarlatti, que era o mestre. Scarlatti influenciou e dotou Seixas de bastante conhecimento sobre composição, e claro, ao estilo italiano. Carlos Seixas compôs o concerto em Lá maior para cravo e cordas, uma obra barroca de referência. De toda a música erudita, a barroca, em conjunto com a medieval e a renascentista, pertencem ao grupo denominado de música antiga. Infelizmente, após o fim do período barroco, toda a música antiga foi completamente esquecida. Não era praticada pelos músicos da altura e não havia cuidado em guardar e catalogar as partituras. Ou seja, o que temos hoje de música antiga será apenas uma porção do que realmente foi produzido na altura. Só nos meados do século XIX é que se começou a pesquisar a música antiga para reaver este património. Felizmente começaram-se então a catalogar e a transcrever as obras que eram encontradas. Devido à diferença de práticas musicais no século XIX com o barroco, tem-se procurado reconstituir as formas de interpretação das obras que nos chegam de uma forma autêntica em termos históricos, tendo em conta as intenções do compositor e as tradições na época. No fundo, o que se perdeu da música antiga foi a tradição interpretativa e muitas obras, que ou nunca foram encontradas ou degradaram-se com o tempo e condições de conservação. Estas partes que se perderam precisam agora de ser reconstruídas, na medida do possível, a partir de hipóteses, informações diretas e fragmentárias. Este movimento que vos falo é o revivalismo da música antiga, e felizmente tem-se vindo a tomar alguma consciência da sua importância. Inclusive, o nosso Conservatório de Música de Coimbra, em Portugal, tem vindo a desempenhar um papel fundamental neste movimento,
É das poucas escolas de música do país, não superiores, que inclui o ensino e consequente consciencialização de instrumentos do período barroco e das práticas do período. Tem-se o cravo, a viola da gamba, a flauta e a música de câmara, que inclui o coro de câmara e os pequenos ensembles de câmara que se formam com os alunos. A era barroca na música foi riquíssima a vários níveis e revolucionou de facto mais do que qualquer período toda a música e prática musical. Deve-se continuar a trabalhar na reconstituição deste património porque além de ser belo de ouvir e assistir, é história, é arte e é cultura.